Olá, amigos. Estamos aqui para falar de um romance do escritor gaúcho Moacir Scliar, romance publicado em 1997, A Majestade do Xingu. É uma obra contemporânea e é uma obra em que esse grande escritor gaúcho, médico, sanitarista, relata a grande aventura da vida de duas personagens fundamentais. De um lado, o Noel Nuttels, um personagem histórico, inclusive, amigo de gente como Darcy Ribeiro, Orlando Vilas-Boas, conhecido do Marechal Cândido Rondon, e que tornou-se um dos grandes sanitaristas brasileiros, responsável por diversas iniciativas de preservação aos silvícolas brasileiros, aos nativos brasileiros, do mesmo modo como também é um romance que narra a trajetória do narrador, em primeira pessoa, anônimo. Vamos a alguns toques deste livro, que é um dos grandes romances de Moacir Scliar, também médico e também médico sanitarista. Por conta disso, fica ligado para os traços autobiográficos. Agora vamos dar uma olhadinha sobre o que trata o romance do Moacir Scliar, A Majestade do Xingu. A Majestade do Xingu é um romance, por conta disso, marcado por aqueles elementos da narrativa que a gente tanto conhece. O primeiro deles, o narrador em primeira pessoa. Trata-se de um narrador anônimo, ou seja, em nenhum momento ele se nomeia, e esse narrador anônimo tem uma trajetória de vida semelhante àquele personagem ao qual ele praticamente dedica toda a sua narrativa, o médico Noel Nuttels. Então, narrativa em primeira pessoa com um narrador personagem anônimo, e esse narrador personagem anônimo, ele centra a sua narrativa em dois focos primordialmente. Primeiro, a trajetória de vida do grande médico sanitarista Noel Nuttels. Segundo, a sua própria trajetória de vida, que em determinados momentos vai andar lado a lado com a trajetória de vida do grande médico sanitarista, personagem histórico Noel Nuttels, ok? Narrador em primeira pessoa, narrador anônimo, narrador personagem, narrador protagonista, assim como Noel Nuttels, o foco desse narrador, a história sobre a qual gira justamente a preocupação desse narrador anônimo. A origem da família do narrador é a Bessarábia, hoje Ucrânia, a Rússia, fronteira com a Romênia. Eles viviam em pequenas aldeias chamadas de shtetl pelos judeus. Naquele tempo eram muito comuns os pogroms, nós estamos falando de 1910, 1920, e o que eram os pogroms? Os pogroms eram invasões perpetradas pelos cossacos russos a pequenas aldeias nas quais eram maltratados os judeus. Os judeus eram torturados, as mulheres judias eram estupradas, muitos acabavam sendo mortos, enforcados. Então esses pogroms acabaram marcando muito a infância do menino, e tanto é que a mãe do narrador anônimo acaba enlouquecendo ao final, fugindo desse pogrom interior. Muito importante esse detalhe da narrativa. Eles partem para o Brasil em 1920, 21, num navio chamado Madeira, e nesse navio que parte do porto de Hamburgo, na Alemanha, o narrador acaba conhecendo um menino que viria a se tornar o grande médico sanitarista Noel Nuttels. O quadro de Lazar Segal, Navio de Imigrantes, acaba sendo citado na narrativa pelo narrador
como um exemplo do sofrimento daqueles migrantes que vinham da Europa fugindo de perseguições étnicas, fugindo de conflitos étnicos, para um Brasil que acolheu esse povo e que acabou se tornando a sua nova pátria. Desses personagens do romance que a gente pode salientar, a gente pode ressaltar que a família do narrador, o pai é um sapateiro humilde, chamado Cesário, né? Vem para o Brasil almejando continuar seu trabalho como sapateiro, mas não consegue, acaba virando vendedor de gravata por conta de um acidente que sofre, no qual perde o braço. A mãe do narrador é uma típica senhora do lar, né? Muito quieta, muito recatada. O irmão morto é uma recordação muito forte na cabeça desse narrador que vem para cá. E ainda tem nesse núcleo familiar do narrador Ana, a irmã menor, que ao fim do romance acaba se tornando uma psicóloga. Por outro lado, a família do Noel Nuttels é formada por Salomão e Berta, né? Os dois, o Salomão já estava no Brasil quando chegam da Europa, a Berta e o Noel Nuttels desembarcam aqui, né, os dois, e acabam se estabelecendo no Nordeste, diferentemente do narrador, cuja família viaja para São Paulo, onde se estabelece no bairro do Bom Retiro, e onde esse narrador vai assumir um trabalho tão logo seu pai faleça. Vai assumir um trabalho numa pequena loja de tecidos chamada A Majestade, propriedade de um senhor, seu Isaac, o qual, depois de falecer, acaba deixando a loja para esse narrador. Então toda a trajetória de vida desse narrador vai ser basicamente vivenciada nessa pequena loja, na qual ele lê de uma maneira muito voraz a vida inteira e também acaba acompanhando a trajetória de vida venturosa do grande sanitarista Noel Nuttels, aliás, que serve de base ao seu relato. Ao longo do romance vão aparecendo outras personagens, o narrador acaba se casando com Paulina, né, que depois o abandona, muda-se para Israel, já quando o narrador maduro vê-se sozinho. Eles têm um filho chamado Ezequiel. Ezequiel já é a outra geração da família de imigrantes, já é um sujeito perfeitamente adaptado, estuda ciências sociais em São Paulo, forma-se em ciências sociais e ao final da narrativa muda-se para a França, onde acaba morando, casando-se e acaba, de certa forma, mais tarde, trazendo os filhos que não conseguem se comunicar com o avô, porque os filhos falam francês e o avô fala português, né? Português arrastado, mas é um português, e essa dificuldade de comunicação talvez traduza um pouco dessa dificuldade de geração. Então, notem que há conflitos de adaptação entre a cultura judia e a cultura brasileira, a cultura do velho mundo e a cultura do novo mundo. Notem que há conflitos de geração entre o Zeke, o Ezequiel, filho do narrador anônimo, e o seu pai, né? Enquanto o Noel Nuttels acaba se casando também com uma moça chamada Elisa, a qual torna-se a sua grande companheira de viagens pelo interior brasileiro, né, principalmente na região do Xingu, onde o Noel Nuttels torna-se um dos grandes defensores dos indígenas brasileiros. Tem um personagem que é um personagem importante, volta e meia referido, é Isaac Babel. Menino ainda, o narrador na sua aldeia acolhe um grupo de bolcheviques e desse grupo os oficiais acabam indo pernoitar na casa das pessoas, né? É uma recepção pacífica, eles acolhem esses revolucionários bolcheviques e o Isaac Babel acaba passando a noite ali e acaba marcando a memória do menino, que lembra-se da noite de pesadelo do Isaac Babel e lembra-se sobretudo da manhã seguinte, na qual Isaac Babel o colocou sobre um cavalo e cavalgou com ele, né,
pela aldeia. O primeiro passeio a cavalo do menino é importante. Outras personagens igualmente importantes ao longo do romance aparece um grileiro de terras, cujo desejo é ocupar as terras dos indígenas, chamado João Mortalha. Esse sujeito acaba sendo primeiro enxotado do convívio com os indígenas pelo Noel Núteus, tenta voltar à carga e expulsar o Noel Núteus do Xingu, mas sem sucesso, acaba sumindo da narrativa, acaba se perdendo na narrativa, mas é um exemplo daquelas pessoas que desejavam conquistar aquelas terras dos indígenas, expulsando-os ou simplesmente matando-os. Iracema é uma amante brasileira do narrador, né? Já maduro, o homem maduro, conhece uma moça chamada Iracema, uma mulher brasileira, essa Iracema, percebam a referência entre Iracema, o romance de José de Alencar, e Iracema, essa personagem, a amante brasileira desse narrador anônimo, e é por causa dessa relação que a gente pode dizer que nesse momento da narrativa, já ao final da narrativa, o narrador acaba se incorporando à cultura brasileira, né? De certa forma, essa relação extraconjugal que ele mantém com Iracema, sua amante brasileira, é meio que um atestado de nacionalidade. Estavam superadas as dificuldades de adaptação desse narrador anônimo. E uma outra personagem importante, o Major Azevedo, é um militar que a princípio persegue o Dr. Noel Núteus, mas logo vê-se diante de um ser humano que deve ser respeitado, principalmente pela sua grande humanidade, e acaba defendendo Noel Núteus do grileiro João Mortalha, que queria expulsá-lo do bastante interessante. É um romance cuja linguagem é uma linguagem extremamente fácil. O Moacir Scliar não é um autor de escrever muito difícil, né? A linguagem é uma linguagem bastante acessível, e é de se ressaltar a maneira como o romance está organizado. No começo, quando começamos a ler, estamos na década de 80, né? Volta de 83, e esse narrador anônimo na cama de um hospital, numa UTI, relata toda a sua trajetória de vida e a trajetória de vida do Noel Núteus a um médico, certo? Então ele está ali numa UTI, provavelmente em estado terminal, e ao longo de horas vai contando as suas duas histórias, a sua história de vida e a história de vida de Noel Núteus para um médico, razão porque essa narrativa acaba tendo aquele caráter de flashback, né? O narrador de 83 volta ao princípio do século XX para relatar toda a história de vida até a morte do Noel Núteus, no hospital do Rio de Janeiro, e depois ele mesmo sentindo uma dor no braço que a gente pode imaginar seja um ataque cardíaco, um infarto, que seja um infarto derradeiro, uma vez que numa UTI esse narrador provavelmente está em um estágio terminal. Esse é um resumo dessa grande obra do Moacir Scliar, e uma boa prova a todos vocês que vão participar do vestibular da ACAF, e eu queria convidá-los para participarem do meu canal, onde provavelmente breve teremos mais alguns comentários acerca de obras literárias e também alguns toques sobre redação. Um abraço, boa prova!